falar hoje sobre como iniciar um artigo científico. É o aulão 10 do Além da Revisão, o nosso penúltimo encontro. Na próxima semana, a gente vai desvendar as normas da ABNT. Eu sou a professora Karine Castellano, sejam muito bem-vindos a este encontro. Agenda do dia, para começar, vamos lá. 10 estratégias poderosas para produzir um artigo científico. Já pensaram nisso? Que tem estratégia? Ou você simplesmente, quando o orientador, o professor falou, você tem que escrever um artigo científico e me entregar daqui a um mês, você simplesmente entrou em desespero. Acontece. Mas não pensou que existe um passo a passo, existem estratégias, existem várias versões do seu texto. Você não vai esperar um dom divino incorporar, né? Um dia que você acordará motivado e já vai escrever um artigo científico de primeira. Dá trabalho, é para sair da zona de conforto mesmo, tá bom? Você não quer uma vida melhor, um salário melhor, um emprego, novas possibilidades, novas oportunidades para você e para sua família? A gente precisa sair da zona de conforto. E é isso aí. Isso que eu fui buscar quando eu decidi, foi uma decisão para a minha vida. Eu quero seguir a vida acadêmica. Eu me encontrei. E precisei abdicar de muita coisa. Precisei pedir demissão, peguei um ônibus, fui para outra cidade sem conhecer ninguém, tá? Então, só depende da gente. A gente sabe se a gente dá conta ou não. Então, se é o seu sonho, estuda, procura ajuda, foca, trabalhe duro, se organize, se planeje. Eu vou falar também sobre por onde começar a escrever. Porque já tem gente que desiste no primeiro parágrafo. Isso não é para mim. Não é para você se você não quiser aprender, se você não estiver disposto a aprender, se estiver disposto a sair da zona de conforto, estiver disposto a errar. Eu sou formada em letras, sempre achei que eu sabia escrever, ganhava prêmios desde o pré-escolar, não tinha? Não sei quem é da época aí, se ainda acontece isso. Mas a professora pedia para os alunos escreverem escreverem redação, e a melhor redação ganhava uma medalha. Eu tinha coleção de medalhas, coleção de estrela dourada no meu caderno, me achava. E por onde começar a escrever? São 4 estratégias. Vou passar para vocês. Anotem, coloquem em prática e depois vocês vão vir me falar. Karine, agora eu desbloqueei a minha escrita. Karine, agora a minha escrita está fluindo, eu não estou me cobrando tanto. Caminhos para a elaboração do texto. Vou trazer para vocês também o que precisa ter no título, resumo, introdução, desenvolvimento, conclusão e dicas para referências. E vocês vão poder tirar todas as dúvidas de vocês ao final do encontro. A gente vai poder conversar, tá bom? Vai ser ótimo ouvir vocês, as dúvidas de vocês. Se vocês estão no processo de escrita, se vocês já começaram, se vocês já escreveram, mas estão inseguros, com medo de enviar para avaliação, e eu vou contando aqui, ao longo da apresentação, a minha história também. E no final do encontro, lembra que eu falei com vocês? Eu trouxe, eu acho que no 8º encontro, uma oferta imperdível, que algumas pessoas que estão aqui aproveitaram. A gente já começou a mentoria, mas falei que eu ia trazer outros presentes também para vocês ao longo do processo, né, no final da aula. E é isso que a gente vai... Fiquem até o final para poder contar para vocês o que a gente preparou. Para a gente começar na próxima semana a começar a construir o futuro de vocês, o seu futuro na pós-graduação. Para quem está na graduação, ótimo, excelente. Para quem está no mestrado e ainda não publicou e tem muita pressão, muita cobrança
cobrança, e ninguém te ensina. É isso mesmo. É a vida da pós-graduação. Mas isso te transforma também como ser humano, como pessoa. A gente sai ainda mais da zona de conforto, a gente aprende as nossas qualidades, a gente aprende a dizer não. Eu, pelo menos, aprendi bastante, viu? Nessa jornada. A publicação de artigos faz parte do cotidiano de quem trabalha com ciência, sim, e tem sido motivo de muita pressão para estudantes e pesquisadores. Desde a graduação, para quem precisa escrever um artigo, um trabalho de conclusão de curso, ao final, as pessoas entram em desespero. Tem pesquisas, gente, mostrando um índice altíssimo de pessoas que fazem 4 anos, 5 anos de graduação, 2 anos de especialização e desistem de pegar o diploma ou certificado porque entraram em pânico quando tinham que escrever o TCC. Simplesmente desistiram. Vocês conhecem alguma pessoa que desistiu? Pelo menos uma? Como eu trabalho com isso, eu conheço centenas de pessoas que já me procuram falando: Karine, eu já desisti de uma graduação, eu já desisti de 2 especializações. Eu fiz para aprender o conteúdo, para colocar em prática no meu dia a dia, mas eu entrei em pânico na hora de escrever o TCC e eu não sabia que existiam pesquisadores que auxiliavam nisso. 10 estratégias poderosas para produzir um artigo científico de sucesso. Porque aqui, no preparatório do Além da Revisão, a gente foca no sucesso, foca no seu futuro, foca nas oportunidades. Primeiro, pode parecer óbvio? É óbvio? Não, nem tudo é óbvio. Às vezes você nunca parou para pensar nisso. Às vezes alguém te orientou de uma forma e aí você não conseguiu desenvolver e achou que não era para você. Mas é para todo mundo que está disposto a aprender, todo mundo que está disposto a contribuir com a ciência, com a pesquisa, com o desenvolvimento das empresas, dos alunos, da gestão, dependendo da sua área. Então, se você não tem, né, tem gente que aparece aqui, Karine, o primeiro encontro virtual. Karine, mas a gente não vai conversar sobre o título, não? Já quer me orientar como que vai ser a mentoria. E aí eu falo assim, não, se você não sabe onde você quer chegar com o seu artigo, você vai fazer tantas leituras, e de uma leitura vai para outra, vai para outra, vai para outra, você vai perder o foco. Não é isso que acontece na nossa vida, de um modo geral? Se você não traça um objetivo, se você não tem metas bem definidas da sua vida, do seu futuro profissional, acadêmico, relacionamentos, ele pode não, né? Pode chegar daqui 5 anos e você não ter conseguido concluir. Então, a partir do momento que você decide o objetivo do seu artigo, que você delimita, e a gente já falou sobre isso nas primeiras aulas, elas estão todas disponíveis no YouTube, no canal Além da Revisão, depois dê uma olhada lá. Quando você define o objetivo geral do seu artigo, tudo flui. Mesmo que no decorrer do trabalho, você chegue à conclusão que você precisa fazer uma adaptação no verbo, que você precisa fazer uma adaptação no recorte. Não, eu não vou dar conta de fazer a pesquisa em 4 escolas. Eu vou cair para 2, para 1. Não vou fazer nessa escola. Isso acontece. Mas, se você amplia muito, exemplo, Karine, na graduação, empolgadíssima, querendo salvar o mundo, fala que vai escrever o título do trabalho do TCC: Alfabetização e Letramento. O que eu ouvi da professora? É uma tese de doutorado? Quantas teses não tem aqui? Como você vai falar tudo sobre alfabetização e tudo sobre letramento? Você precisa delimitar. Foi a minha primeira lição.
Então, decidido o objetivo do seu artigo, você fica mais tranquilo para seguir. Não é título, não é resumo, não é introdução. Tem uma aula que eu falo muito bem sobre isso, que eu explico a estrutura do pré-projeto. E aí vocês podem... Eu vou dividir ainda em capítulos esses encontros, essas aulas, mas vocês podem dar uma olhada, eu acho que é a aula 4, sobre escrita do artigo científico, como planejar o artigo científico, o projeto de pesquisa, desculpem. Vocês vão encontrar ali muitos caminhos também em relação à escolha do seu objetivo. Eu coloco em ordem, né? Na verdade, a justificativa também é um tópico que merece ser escrito, principalmente a relevância pessoal. Qual o motivo de você estar trabalhando, estudando, pesquisando sobre aquele tema? Segunda dica: escolha o periódico para o qual o artigo será encaminhado. Por que isso? Porque as pessoas também... Você perde tempo. As pessoas também procuram muito. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem lá no YouTube. Karine, o edital pedia espaçamento 1,5, 15 páginas. Agora mudou para espaçamento duplo. O que eu faço com as outras páginas? Falei, você vai ter que praticar o poder de síntese. Então, o que acontece muito? Você começa a fazer um artigo para uma disciplina, para um professor, sem objetivo. Ele joga para você, olha, escreve sobre qualquer tema. Aí você tem 1 milhão de opções, você começa a pegar a ideia do seu colega, e aí não é uma coisa que te motiva, é alguma coisa que está na moda. Quem já passou por isso? Está todo mundo pesquisando sobre metodologias ativas, vou pesquisar também. Só que não é algo que você tem paixão, não é algo que te inquieta. E aí vai chegar um momento que você vai ficar desmotivado, desmotivada. Tem uma aula sobre isso também, lá no YouTube. Então, escolha o periódico para o qual o artigo será encaminhado, para você saber as regras, o número de página, para você não perder tempo depois. Gente, é coisa de 3 dias inteiros, principalmente para quem não tem experiência, que você fica para poder diminuir o artigo, mudando as regras, tendo que refazer, porque às vezes o artigo não aceita citação direta longa, por exemplo, porque não aceita citação de teóricos de publicações com mais de 10 anos. Aí você tem que atualizar toda a sua revisão da literatura, sua fundamentação teórica. Terceira estratégia: muda-se de guias que facilitem a redação. Tem um material gratuito, um material de apoio do Além da Revisão. Eu vou passar o link para vocês daqui a pouco. Já enviei esse link por e-mail também. É só colocar material de apoio do Além da Revisão, que vocês conseguem acesso a livros de redação científica, metodologia científica, modelos de pré-projeto, modelos de provas de inglês, de proficiência para o processo seletivo, material do currículo Lattes, material de ABNT. Tem muita coisa boa na internet, no YouTube, no Instagram. Então, não tem como, hoje em dia, sinceramente, com todas as oportunidades que tem nas redes sociais da internet, você digita no Google, você encontra. Então, não foque no que você não tem. Ah, o meu professor não orienta, meu orientador não me orienta. Leia, estude. Sabe por que eu estou onde eu estou hoje? Porque os meus orientadores não me orientaram. Tá bom? O de doutorado orientou um pouco mais. Mas os orientadores estão muito sobrecarregados. E que bom que eles não me orientaram. Que ótimo! Porque se eu tenho o conhecimento que eu tenho hoje, é porque eu fui aprender. Eu fui aprender regras da BNT, eu fui aprender escrita científica, porque quando eu cheguei na graduação eu vi que eu não sabia escrever, porque é um outro tipo de escrita. Uma coisa é você escrever poesia, um romance, e-mails, né, textos de jornal.
Outra coisa completamente diferente é você escrever um texto científico. E uma coisa que eu vejo muito, as pessoas querem escrever sem ler. Ou então, elas ficam um mês lendo sem escrever. E aí, de novo, perdem tempo. É leitura e escrita caminhando juntos. Faça fichamentos, organize numa planilha do Excel. Tenha hábito de escrever e ler todo dia. Não estou falando para você ler 10 artigos por semana. Leia uma página por dia. Uma página por dia. Comece com uma página por dia. Depois de 90 dias, vocês vão ver se vocês se encontraram, se é isso mesmo que vocês querem e se faz sentido para vocês. E, sinceramente, se é algo que você está buscando e se dedicando, você vai se surpreender ao final desses 90 dias. Redija a estrutura do artigo. E não é a estrutura final. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Não é a estrutura final. Você pode mudar o tempo inteiro, porque você está em processo de aprendizado. Você não está pronto ainda. Nenhuma aluna de doutorado. A gente tem muitos clientes mentorandos do doutorado. Já escreveram um TCC, já escreveram uma dissertação e não conseguem escrever a tese. Por quê? Foram criando bloqueios durante a vida acadêmica ou porque são multitarefas. Não conseguem dizer não, porque tem vários empregos e acabam, né, não tendo foco, prioridade. Né? Então, a gente ajuda nisso também. Complemente o texto com as partes que lhe faltam. Você, às vezes, está escrevendo a revisão de literatura, lendo um artigo científico, você, opa, gostei dessa estrutura, vou usar, vou guardar aqui, vou anotar para usar na escrita da minha metodologia. Olha esse título, como está sucinto, olha esse termo, essa expressão que o autor está usando. E aí, aos poucos, depois de uns anos, você vai criando a sua própria forma de escrever, criando o seu estilo, mas isso exige dedicação, exige tempo. Quando eu olho o meu TCC, o meu primeiro artigo publicado, eu falo assim, Karine, você podia ter feito melhor. Mas a Karine, de 15 anos atrás, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Por isso que eu publiquei numa revista com Qualis acho que era B5 na época. Hoje essa revista já é B1, a classificação é mais alta. Com o tempo, né, elas vão sendo melhor avaliadas. Sexta estratégia, revise o texto diversas vezes. É cansativo? É. Só que a cada revisão você vai aprendendo mais, vai se aperfeiçoando mais. Essas dicas aqui são muito importantes, principalmente para quem está se formando, para quem sabe onde quer chegar, para quem sabe que será professor universitário. Coloca aí para mim, pode até levantar a mãozinha. Quem quer ser professor universitário? Esse era o meu sonho. Eu sabia, eu fiz um plano, os próximos 10 anos eu vou me dedicar, eu vou aprender tudo que eu puder aprender, porque eu serei professora universitária. E isso aconteceu, olha, eu terminei minha graduação em 2009, terminei meu doutorado em 2017. É muito tempo. E eu emendei tudo. Eu só fiquei um ano só em projeto de extensão, porque não tinha o doutorado ainda. Então, são muitos anos de dedicação. E eu iniciei o meu trabalho na faculdade privada em 2013. Foi rápido, 2009. 10, 11, 12, 13. 4 anos depois, eu realizei o meu sonho de ser professora do ensino superior. E aí só fui crescendo, me dedicando cada vez mais. Em 2017, fui convidada, antes de terminar o doutorado, 6 meses antes, fui convidada pelo professor Eduardo Shimoda, não sei se vocês conhecem, de campus, para compor
a lista de professores, o corpo docente do doutorado da Cândido Mendes. E aí só fui crescendo, só fui aprendendo. Sim, devo muito a todos os professores de lá, cresci muito, ainda estou na instituição. Hoje os meus colegas são os parceiros do Além da Revisão. Então tudo, tá vendo? É uma construção. E se você sabe onde você quer chegar, tem que ter paciência também, tem que ter disciplina. E esperar, fazer o seu melhor, fazer com amor. Voltando, revisar o texto diversas vezes. Karine, mas eu não aguento mais ler o texto. Deixa ele descansando, uma semana, 15 dias. Ou então pede para um colega com mais experiência, pede para um professor da graduação, aquele professor que incentivava você, pede para ele. Pede para, às vezes, até um familiar que gosta de língua portuguesa, gosta de ler, pede para ele revisar. Isso nem é só revisão gramatical, ortográfica, mas pergunta para ele se ele, enquanto leigo no assunto, entendeu o que ele está lendo, se ele tem dúvida, pede para ele anotar as dúvidas dele, olha, isso aqui não ficou claro. E esteja aberto para receber críticas, porque você está aprendendo. A gente aprende a vida inteira, eu também estou aprendendo. Com as dúvidas que vocês colocam para mim nas redes sociais, nos aulões, nas lives, eu aprendo demais. Tem coisas que eu falo assim, gente, como que eu nunca pensei nisso? Como que isso nunca chegou até mim? Eu vou estudar e vou aprender e vou passar para mais pessoas que não sabem, para facilitar a vida dessas pessoas. Então, se você quer lecionar no ensino médio, no Instituto Federal, por exemplo, numa universidade federal, privada, você tem que aprender tudo isso, você tem que passar por tudo isso, porque vai chegar um momento que você vai precisar orientar esses alunos, que você vai ser convidado para palestrar. E você nunca está pronto, você nunca vai se sentir pronto. Você precisa sempre estudar, se dedicar e vai dar o seu melhor, mostra que você conhece, porque tem muita gente que não sabe, pode ter certeza. Sétima estratégia, deixa eu ver que tem alguém. Francineide. Tá cortando ainda o áudio? Pera, eu acho que é por conta dessa chuva. É muito vento. Tá cortando ainda? Alguém pode me falar? Estão anotando tudo, gente? E aí? Quais os insights vocês estão tendo? Ah, então tá bom. Coloca aí no chat para mim, daqui a pouco a gente conversa. Deixa eu voltar. Certifique-se de que o artigo é metodologicamente correto. Na maioria das vezes, os artigos não são aceitos em eventos, em periódicos, porque a metodologia está errada, porque vocês não estão dando a atenção que este tópico merece. É o principal do seu trabalho. É o raciocínio lógico, é o como você fez a sua pesquisa, para que outras pessoas, outros pesquisadores possam fazer também. Então, aprenda metodologia básica, contrate um curso Me fugiu agora o nome. Enfim, tem várias plataformas, inclusive gratuitas, de institutos federais, de universidades, Fiocruz. A Fiocruz tem cursos gratuitos, abre de vez em quando vagas de metodologia científica. Tem no YouTube vários perfis que também ensinam. E aí você vê com qual você se identifica mais. Aprenda metodologia. Dica para a vida. Porque aí você vai se diferenciar enquanto aluna da graduação, enquanto aluna da pós-graduação, enquanto professora universitária, porque, infelizmente, a maioria das pessoas não quer saber de aprender, não quer saber de evoluir.
A pessoa não tem um plano para o futuro, uma visão de futuro. E aí ela passa no concurso, ou ela é contratada numa universidade e simplesmente para. Né? Vai cuidar de outras áreas da vida e esquece da área profissional, que também faz parte da roda da vida, que eu falei com vocês na semana passada. Então, vocês precisam se organizar e ter um tempinho de estudo. Todos os dias, todos os dias. 15 minutos, meia hora, começa com pouco, mas começa. Tá? Tem essa visão de futuro. Vai valer a pena. Eu estou aqui para falar com vocês. Vale a pena. Não me arrependo de nada que eu fiz. 8. Oitava estratégia. Assegure-se de que não há falhas de redação. Redação científica. Está muito ligada à revisão do texto, quando você revisa diversas vezes. Mas, muitas vezes, a gente não consegue achar o erro no nosso texto. Ou a pessoa que lê também o nosso material não domina as regras ortográficas e gramaticais. Então, você vai se organizar financeiramente para contratar uma revisão. Faça um orçamento gratuito. Faça vários orçamentos. Você vai ver que não é um investimento tão caro, principalmente se você se organiza. Começou a escrever o artigo esse mês, vai terminar daqui a 3 meses. Você tem lá. Eu vou mandar para vocês hoje um cronograma para vocês fazerem em um mês um artigo científico. Pelo menos a primeira versão dele. Então, você tendo este cronograma, tendo as suas metas, aprendendo a dizer não, sabendo a sua visão de futuro, não tem para ninguém. E aí você se organiza R$ 30 por mês, R$ 50 por mês, para contratar uma revisão de texto profissional. Por quê? Às vezes o conteúdo está até bom, você manda para a revista, o que eles pedem? Será necessário uma revisão profissional do seu texto? Eles não aceitam. E aí você já dá uma camada no filme com o editor do periódico. Você não quer isso. 9ª estratégia. Submeta o artigo para publicação. Se você sabia que tem gente que desiste com o artigo pronto? Quantas e quantas pessoas vocês vão falar aí também? Pode levantar a mãozinha. Quem tem artigos na gaveta ou na pastinha lá? Ah, depois eu mando, ano que vem, quando eu estiver mais madura, quando eu estiver mais certa do que eu estou escrevendo, porque eu não tenho muita segurança, eu estou achando que tem muita coisa errada, meu orientador não viu. Aí você vai se bloqueando cada vez mais. Sabe o que eu fiz? Eu sou revisora, né? Então, eu já sempre escrevi muito bem, domino as técnicas. Falei, olha, já tenho, não tem que pagar uma revisora. Aprendi a BNT no último ano de faculdade. Eu vou enviar para esse periódico. O não eu já tenho. E eu preciso de uma resposta. Meu Deus, eu devo seguir a carreira acadêmica? E aí ele me mostrou que sim, você deve. Me deu vários sinais. Então, eu escolhi uma revista, transformei o meu TCC em artigo, que dá um trabalhão também, acho que eu fiquei umas 2 semanas fazendo isso, na época. Pedi para um amigo meu do doutorado fazer leitura, ele deu algumas dicas, assim, excelentes, aprendi muito com ele, enviei para o periódico. 3 meses depois, eu recebi 3 pareceres de 3 doutores. 2 aceitando o meu artigo e 1 recusando. Quando acontece isso, não sei se vocês sabem, porque geralmente é assim, um aceita, o outro recusa, são 2 pareceristas. E aí, quando um aceita e o outro recusa, vem um terceiro para falar. Olha, a minha opinião é que o artigo seja aceito mediante modificações. E aí você recebe esse parecer, eles te dão
um prazo para você fazer as mudanças. Eu pedi ajuda de novo, fui até minha orientadora, pelo amor de Deus, agora você me ajuda, porque seu nome está aqui no artigo. E aí ela ficou empolgadíssima. Claro que eu ajudo. E foi, gente. Eu nunca tive filho, não, mas assim, a sensação que eu tive, e alguns clientes, seguidores falam: nossa, foi um filho, agora eu tenho 2 filhos, 3 filhos, porque foi um parto de gêmeos, porque a gente sai da zona de conforto. É muito complexo, muito difícil, mas a gente consegue. E aí depois, gente, o sentimento que a gente sente, né, o que a gente sente assim. Agora não tem para ninguém, agora ninguém me segura, agora ninguém mais vai falar que eu não posso. Aí eu virei, né, criei um monstro, como eu brinco. E aí submeti o meu artigo, tem gente que para aqui. Depois de 3 meses, 4 meses, 1 ano de dedicação, tá quase lá. É igual aquela charge, né, que você vai batendo, 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 batendo na pedra para achar o ouro. Aí falo, eu não vou conseguir. E aí o ouro tá logo ali. E outra, quando você submete seu artigo é recusado, eles vão dar um parecer falando o que você tem que melhorar. E aí depois você submete de novo naquela revista. Ontem eu recebi a mensagem de uma estudante do mestrado, ela precisa de ajuda com a plataforma Brasil. Ela recebeu um retorno do Comitê de Ética em Pesquisa de 28 páginas. O parecer. Tem 28 páginas com questões que ela precisa rever. Ela está desesperada. Ela falou: eu não vou conseguir sozinha, a minha orientadora não me orienta, eu estou desesperada, eu estou me achando, né, eu não sei nada. Assim, e não sabe mesmo, ninguém sabe tudo. Você está em processo de aprendizado e você precisa ser mais. Você não pode se cobrar tanto, ser tão rígida. Então, o que você vai fazer? É o que você fez. Você está pedindo ajuda, está procurando um especialista para te ajudar. Uma pessoa que já errou e que, na próxima vez que você submeter, você vai ser aprovado. Porque você está tendo feedback de um doutor que já teve mais de 10 projetos aprovados pela Plataforma Brasil, que sabe o que os professores, né, os erros e tal. E aproveite esse mês que você tem para aprender o que o seu orientador não te ensinou, o que os seus professores não te ensinaram. E aí você está empolgadíssimo. 10ª estratégia: lide adequadamente com editores e revisores. O editor da revista, ele vai ser o primeiro a avaliar o seu texto. Ele vai avaliar se você está seguindo as exigências da ABNT, de estrutura do artigo, e se você precisa de revisão linguística antes de enviar para os revisores, porque os revisores, os professores doutores, pós-doutores que vão avaliar, que são os pareceristas do seu artigo, eles estão fazendo um trabalho voluntário, a gente não recebe para ser revisor de periódico. Por isso, o editor precisa ter o cuidado, sim, de enviar um texto mais pronto para os seus revisores, em respeito a eles. E aí, às vezes, o próprio editor entra em contato com você. Você tem 15 dias para devolver esse artigo dentro das normas. Ou então, não podemos aceitar o seu texto, porque ele não está de acordo com as exigências da revista. Peço que siga as exigências e faça uma nova submissão. E com isso, você perde seu tempo. São essas. Dá um print, tira uma foto, siga como um mantra essas 10 estratégias, para vocês não desistirem no meio do caminho. É um processo, são etapas, todo dia um pouquinho. E aí você vai ver a sua evolução daqui a um mês. Daqui a 6 meses, você vai falar: não tem para ninguém, por que eu não comecei antes? Quantas pessoas me procuram no final do ano? Karine, o edital saiu, eu tenho 2 semanas para escrever o projeto. Eu falei: 2 semanas para escrever do zero um texto que vai ser aprovado, impossível.
E outra, esse edital, ele exige que você tenha pelo menos 2 artigos publicados. Você tinha que ter me procurado por um ano. Né? E aí a pessoa perdeu mais um ano, e mais um ano, e mais um ano. Porque ela não busca ajuda. Principalmente as mulheres, são multitarefas, estão sobrecarregadas, não sabem fazer. Eu tenho pessoas que me ajudam na empresa. Eu tenho técnicos que me ajudam nos métodos que eu não domino, como análise bibliométrica, análise do conteúdo. A gente não precisa saber tudo também, não. Ok? Vamos lá. E aí, muito material, muito conteúdo bom. Eu vou começar a fazer vídeos mais curtos também, cortar esses aulões. Eu gosto muito de aulão para ter contato com vocês e tal. Mas eu também preciso sair da zona de conforto e fazer vídeos mais profissionais, voltar para o Instagram, né? Estou organizando a minha vida para isso. Estamos reformulando o site do Além da Revisão, está ficando lindo, 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 tudo para facilitar a vida de vocês. E, para quem não conhece, lá no Google Drive do Além da Revisão, material de apoio gratuito, as normas da BNT, modelos de testes de proficiência, modelos de pré-projetos de mestrado e doutorado, todos nota 10. Inclusive, os meus estão aí. Metodologia, livros de metodologia científica, livros de escrita acadêmica e científica. Eu não sei escrever. Então, você vai aprender. Tudo que você não sabe, você tem que aprender. Ah, eu já tenho 50 anos. Gente, tem muita crença aí, né? Currículo Lattes. Mais dicas, mais informações, tudo mastigado para vocês. E tem também uma planilha no Excel com links de editais abertos em todo o Brasil. Tá? E aí vocês eu vou mandar isso por e-mail de novo, vou enviar lá no grupo do WhatsApp. É gg.gg / além da revisão 01. Você encontra todo esse material para baixar. A estrutura básica de um artigo, para quem está assim, boiando. Karina, eu estou boiando, não sei o que você está falando. Depois você volta, assiste a aula de novo. Vai estar lá no YouTube amanhã. A gente tem as partes pré-textuais, textuais e pós-textuais. As pré-textuais, título, resumo em língua portuguesa e resumo em língua estrangeira. Em inglês, alguns periódicos permitem também em espanhol, em francês, ou pedem até em inglês e espanhol. Textuais, introdução, desenvolvimento, conclusão. Na introdução, você vai colocar a contextualização do seu tema, a problematização, apresentar para o seu leitor que o problema existe, a questão problema, o seu objetivo geral, objetivos específicos, se for o caso, hipótese, se você estiver mais avançado, a sua justificativa, relevância social, pessoal e acadêmico-científica. É um artigo nota 10. E tem aulão falando sobre isso. Dá uma olhada lá. Aulas 4 e 5. Desenvolvimento. Fundamentação teórica. O que é isso? As bases teóricas, os autores, referência, aquele teórico que cunhou o termo. Por exemplo, qual é a referência no Brasil em autoria escolar? Eduardo Calil. Qual é a referência no mundo em permanência na educação? Vicentinto. Começou a pesquisar na década de 80. Preconceito linguístico no Brasil. Marcos Bagno. Também começou em 1980. Então, são os pesquisadores, os grupos de pesquisas, referências, que os últimos trabalhos, os últimos anos, 3, 5 anos, todo mundo cita essas bases. Tecnologia de informação e comunicação,
Pierre Levy, lá, o primeiro artigo de 1990. E aí, você começa do gigante da sua área e vai contando a história da pesquisa. 5 anos depois, 10 anos depois, com o advento da internet, quais os avanços? Além da fundamentação teórica, a revisão da literatura. Aí você traz as últimas pesquisas, as pesquisas feitas nos últimos... Só um minutinho. A minha gripe eterna. Na revisão de literatura, você traz as pesquisas feitas nos últimos 3, 5 anos, dependendo da sua área, porque às vezes você não vai encontrar pesquisas feitas recentemente. E por que isso? Para você mostrar para o seu leitor que você não está inventando a roda e que outros pesquisadores já passaram por esse caminho, já avançaram na área de conhecimento, já trouxeram novos dados, e por qual caminho que eles foram, qual metodologia, qual método, quais sujeitos, qual cidade, qual escola, qual empresa, quais instrumentos de pesquisa eles aplicaram, e o que você vai fazer de diferente? Qual vai ser a sua colaboração na área de conhecimento? Karine, mas isso é muito difícil. Nos próprios artigos que você lê, eles trazem tudo isso. Principalmente, olha uma dica de ouro. Tem gente que fica lendo só artigo de análise de evento, mas em análise de evento, as pessoas pagam para participar e enviam sem revisão nenhuma, sem parecer. Leiam artigos se você quer aprender, quer desenvolver artigos de sucesso, de qualidade. Vocês precisam ler artigos publicados em revistas com qualis A, A1, A2 de preferência, porque são eles, são escritos por pesquisadores doutores com ampla experiência, que estão ali na área há muito tempo, que são reconhecidos. A gente tem que aprender com os melhores, tá bom? E a conclusão. As referências compõem aí a parte pós-textual do seu artigo. E tem alguns periódicos que permitem você colocar um anexo ou um apêndice, como um formulário, principalmente na área da saúde. E por onde eu começo a escrever? Alguém se sente bloqueado? Fala, nossa, eu perco muito tempo. Eu leio, releio, muitas vezes eu sinto que eu não ando. Coloca aí no chat para mim. Eu sinto que eu não estou caminhando. Pode colocar, gente. Aqui eu também já passei por isso. E olha que eu trabalho com escrita. Vou contar minha vida para vocês. Em 2016, eu fiquei 7 meses sem conseguir escrever. Sem conseguir ler também. Eu lia e não entendia um parágrafo. Eu não conseguia escrever. Por quê? Quem já teve sabe. Eu estava esgotada, com esgotamento, né, de tanto que eu trabalhava. A gente precisa passar por isso também para aprender, faz parte da vida. Foram 7 meses. Então, foi muito importante isso para mim também. Porque hoje eu consigo ajudar quem passou ou passa pela mesma coisa. Carinho, estou bloqueado, estou com bloqueio, não consigo. Eu mando um exercício. Eu mando uma música. E a pessoa, caramba, Karine, quando eu me permiti escrever sem me cobrar tanto, e com essa música que você me enviou, fluiu. Eu escrevi como eu nunca tinha escrito antes. E aí, quando você tem essa experiência, você sabe. Você sabe qual é o caminho. E você sabe também que vai ter dia que você não vai escrever um parágrafo. Vai ter dia que você vai escrever 3 páginas. Comigo também é assim. Pronto. E aí, o que você vai fazer? Vai cuidar de você. Vai comer pipoca. Eu tenho uma amiga psicóloga que falava isso comigo.
Karine, quanto tempo você não come uma pipoca, toma um sorvete, abraça uma árvore, visita sua família, que eles moram em outro estado. E não é isso, né? Porque eu queria tanto, eu sabia tanto onde eu ia chegar, que eu acabei me perdendo ali pelo caminho, para precisar encontrar a minha missão, que é o além da revisão. Olha aí, tudo a gente precisa passar, né? O segredo é a gente buscar ajuda profissional. E aí, por onde eu começo? Vamos lá. Tem várias dicas, várias estratégias. Eu não sei por que eu coloquei 3. Mas vamos lá. Depois eu conserto. São 4. Ah, não. Tá, agora eu lembrei. Porque eu estou confundindo com as estratégias. 3 dicas para começar a escrever. Escreva em tópicos. Se você ficar na frente do computador, na frente de uma tela, olhando a tela em branco, não vai sair nada. Sinto lhe dizer. Você vai pegar o celular, você vai começar a passar Instagram. Você vai começar a arrumar casa. Tá? Então, coloca uma música. Fala com todo mundo em casa. Ô, gente, ó, eu estou no meu momento de estudo, de escrita. Coloca uma música antes disso. Vai fazer uma caminhada, uma atividade física. Como que tem sido a sua manhã? Você já tem acordado, pegado no celular e já olhado os compromissos? Para onde isso está te levando? Qual a rota? Né? O que você precisa mudar na sua rota para conseguir enxergar a sua visão de futuro? Então, 3 dicas para começar a escrever. Escrever em tópicos e deixando as ideias fluírem, liberando a criatividade. Vai colocando no papel. Ah, eu quero escrever sobre isso, eu acho que é isso, isso, isso. E vai puxando assim. Faz um mapa mental. Ah, isso aqui eu posso escrever isso, isso aqui eu posso escrever isso aqui isso. Depois você vai reler, vai perceber que não tem que escrever tanta coisa. Que tem um tópico que você sabe escrever mais do que o outro, que tem um tópico que você quer aprender mais sobre aquele assunto do que o outro, que o professor falou para você escrever, que o colega falou que ia escrever. Então, se permita fazer isso. Estabeleça pequenas metas. Um artigo por dia. Pode começar também por uma página por dia. Um capítulo por dia. Um tópico por dia. E vai escrevendo ao lado, ou numa tela, num caderno. Compra um caderno. Um caderno só para isso. Ou se organiza no Excel, para quem é de Excel, no Word, para quem é de Word. Testa, não funcionou do caderno, vai para o Word. Eu lembro que a introdução da minha tese saiu no papel, porque eu não aguentava mais olhar para o computador. E aí eu falei, gente, a minha introdução não está saindo de jeito nenhum, eu estou totalmente bloqueada. O que é isso? Eu estava cansada. E aí eu descansei 2 dias, peguei folhas de A4, coloquei uma música, porque a introdução é você se colocar. Você não tem que citar autores. E na tese a gente escreve um pouco sobre a nossa trajetória. Gente, pensem numa pessoa feliz. Meu orientador está de prova. Eu acho que eu fiquei umas 4 horas ali. Eu escrevi muito, 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 muito. E feliz, e animada, e vendo tudo que eu tinha conquistado, de onde que eu tinha saído. Caramba! A escrita, né? Caiu a minha ficha, a escrita me trouxe até aqui. Eu sempre amei, é o que eu amo fazer, é o que eu acredito. Então, eu escrevi numa folha e depois passei a limpo e cortei algumas coisas. Fiz aquela revisão. Vi o que fazia sentido ou não. Então, escreve, leia um tópico, uma página, 3 páginas. Pode ser uma página por dia, tá ótimo. Um parágrafo, uma frase por dia, ou então em tópicos. E vá aumentando progressivamente. Respeita o seu tempo. Ah, o meu colega já escreveu. O meu colega já escreveu 10 páginas. Tem esse povo chato também que fica. Ai, eu já escrevi o meu.
Mas às vezes ele tem mais experiência, às vezes ele tem mais tempo, às vezes ele está por conta. Se vocês olharem para o meu currículo, vocês vão falar assim: gente, essa pessoa não tinha vida, não. Um mestrado. Eu participei de 12 eventos no ano. Tinha bolsa na época, tinha investimento para essas viagens, fui fazer tudo de graça. Por quê? Lembra que eu falei no início que eu abdiquei de muita coisa? Eu pedi demissão. Eu falei, eu vou viver com o dinheiro da bolsa e vou fazer umas revisões para quando tiver mais leve lá no mestrado. E eu fiz isso. Então eu tinha todo o tempo do mundo. As pessoas moravam em outra cidade, tinha marido, tinha filho, tinha 3 empregos. É óbvio que eu ia me desenvolver muito mais. Mas aí o que eu fiz? Eu ajudei, colaborei para que o programa de pós-graduação aumentasse o seu conceito. Era conceito 3 quando eu cheguei. Hoje em dia é conceito 5. Então, o meu currículo mostra também que eu estava dedicada 100% àquele programa. Eu podia, foi uma escolha, na verdade. Eu abdiquei, né, de uma família, por exemplo, na época. Tá? Então, você sabe aí do seu tempo, da sua rotina. Você sabe agora, você assistiu a aula passada, que existe a roda da vida, que tem, né, que precisa ter um equilíbrio aí. Faça mapa mentais. Quem tem essa prática? Organize os tópicos e as ideias que irão compor o seu texto. Deixa eu mostrar um para vocês. Tem até alguns que são. Eu coloquei. Eu gosto de. Como eu fico muito no computador, eu gosto de ir para o papel, trabalhar meu lado criativo. Esse nem fui eu que fiz, não, tá? Está escrito, @mapas mentais criativos. Dê uma olhada lá. Aí você vai ler e vai se organizar para isso. Bom que para as mulheres, então, é uma maravilha. Para a gente trabalhar o nosso lado instinto criativo. E olha que bacana. Ficou bem bonito. E pode fazer também. Tem um que eu estou usando, depois eu posso passar para vocês também. Gratuito. E você tem uma plataforma digital. Várias plataformas digitais de mapa mental. Tem aplicativos. Esse aqui que eu estava procurando. Siga esses 4 passos. Estão anotando tudo, minha gente? Planeje. Na vida não é assim? Você não planeja, dona de casa, o que você precisa comprar no mercado, no supermercado? Não planeja o que você vai fazer durante a semana? Nem em casa, no trabalho, não tem os horários para buscar seu filho na escola. Então, se planeja também para escrever um artigo. Não é o seu prioridade, não, né? Mas, às vezes, naquele momento é prioridade. Aí você fala, família, eu vou precisar diminuir um pouco o tempo com vocês. Eu preciso de um mês. Porque neste mês eu vou conseguir avançar, né? Eu vou conseguir realizar meu sonho de publicar um artigo científico e ter mais chances de ingressar no mestrado, no doutorado, para dar mais oportunidades para os meus filhos. Desculpa. Para ter mais oportunidades de passeio, de viagens, de conquistar, né? De conquistar o nosso patrimônio, aumentar o nosso patrimônio. Depois você vai redigir. Ou seja, escrever a primeira versão do seu texto, do jeito que você conseguir. Em tópicos também, mapa mental, frases soltas. Depois você vai relendo, lembra? Tem que reler várias vezes. Terceiro passo, revise o seu artigo. Quarto passo, reescreva. E como que é planejar? É você delimitar o seu tema. Lembra? Alfabetização e letramento. Karine tá se achando, hein? Objetivo claro. Ter um objetivo claro. E as ideias do seu desenvolvimento. E aí faz o planejamento, já troca uma ideia com o seu professor, com o seu orientador, com um colega com mais experiência.
com um pesquisador, contratar os serviços de um pesquisador, escreva a primeira versão do seu texto. Vai linkando as ideias, conectando as ideias, falando em que os autores concordam, em que eles discordam. Não é para escrever a versão final, gente. Não é para você escrever e o pessoal fica numa ansiedade, pensando nas 20 páginas. Eu tenho que escrever 20 páginas. Foca no seu processo, no hoje. Quanto eu avancei hoje? Nossa, eu escrevi um parágrafo. Parabéns. Parabéns. Você escreveu um parágrafo. E daqui a uma semana, daqui a duas, uma página, 2 páginas. Faça um combinado com um colega, com um profissional. Isso foi o Wendel Carvalho que ensinou, no primeiro aulão dele. Ele disse assim, uma estratégia para você cumprir as tarefas é você, principalmente algo novo que você vai inserir na sua vida agora, e a gente tem a tendência em desistir, é combinar com um colega, ele fala guardião, um guardião para poder te cobrar todo dia. Você fez? Você fez? Me manda um áudio contando o que você aprendeu, o que você escreveu, o que você sentiu. E aí, se você não fizer, por quê? As desculpinhas que eu ouço, as historinhas que eu ouço das minhas clientes. Ai, porque meu marido precisou de mim, minha filha precisou de mim, meu patrão precisou de mim, todo mundo é a salvadora. Todo mundo precisa de você, senão vai morrer. Tem que repensar isso. Porque você está deixando de construir o seu futuro para poder empurrar, né, a mala das outras pessoas, ajudar as outras pessoas, e você, a pessoa mais importante da sua vida, está deixando para lá. Aí tem 5 anos que você fala que vai escrever um artigo, 5 anos que você fala que vai entrar no mestrado, 10 anos. Vamos lá, vamos agora. Vamos mudar isso, vamos aprender, vamos nos desenvolver emocionalmente. Eu tenho livros sobre esses assuntos também, se vocês quiserem. É só me chamar no particular. E o Instagram, né? Tanto conhecimento compartilhado, é uma benção. Aí, no terceiro passo, você vai revisar o seu texto. Agora... Desculpa, gente. No terceiro passo, você vai revisar o seu texto. Agora, você já pode se preocupar com as correções ortográficas e gramaticais. Agora sim você vai se preocupar se você repetiu palavra, se ali tem vírgula, se não tem vírgula, se a frase está longa. Ou então você vai contratar um profissional, porque você não tem que saber tudo. Você não tem que fazer tudo de tudo. Você não tem que dar conta de tudo. Eu estou falando isso especial para as mulheres. Quarto passo. Reescreva. Gente, dá uma olhadinha no áudio, por favor. Tem um áudio aberto. Obrigada. Quarto passo, reescreva. Agora sim você vai escrever a versão que vai ser entregue ao seu leitor, ao seu orientador, ao parcerista, à banca. Sabendo que tem 4 passos, que é um processo, fica muito mais leve, não fica, gente? Então é isso. E os caminhos, caminho, processo, etapas para a elaboração do texto. Não tem um só caminho. Essa é a forma como funciona para mim. Este é o método, parte do método, dentre tantos que eu compartilhei com vocês nos outros aulões, parte das estratégias que eu compartilhei com vocês ao longo dessas 10 aulas para a elaboração do texto. Falei muito sobre o projeto e eu estou falando hoje sobre artigo científico, porque quando você ingressa no mestrado, ingressa no doutorado, a primeira coisa que eles te pedem, artigo científico. E aí você já pensa pela primeira vez em desistir. Porque você nunca escreveu um artigo científico. É óbvio. Tudo que a gente nunca fez,
gera medo, principalmente num ambiente em que a gente é tão cobrado, não é isso? Título. Eu amo trabalhar com perguntas. Todo mundo sabe. Quem está me acompanhando desde os primeiros aulões sabe. Qual foi a principal contribuição da sua pesquisa? Não é para deixar o leitor confuso. Não é para deixar ele na expectativa, não é novela. É para criar, né, aquele mistério sobre o que ela vai falar no artigo. Tem artigo que eu pego para ler, até publicados, que eu... Nossa, que bacana, encontrei o artigo. Aí eu leio o resumo, oi, peraí. Mas isso não está no título. Porque muita gente não revisa o texto. E aí começa pelo título, ao longo do caminho, ao longo das leituras, 3 meses, 6 meses depois, vai mudando o percurso ali, a estrutura do artigo, e não se lembra de rever o título. O título está muito geral, muito amplo, ou não mostra realmente os resultados encontrados. E esse título, ele deve ser o mais conciso possível. Geralmente os periódicos pedem até o número de letra. Número de palavras, desculpem, 15 palavras no título. Evitar expressões como estudo, investigação. Se é um artigo científico, é um estudo, é uma pesquisa, é uma investigação. Já está implícito. Uso, identificação, caracterização, importância. Quem nunca publicou um artigo? Eu acho que eu tenho uns 2 no início do meu mestrado. A importância, tira isso da sua vida. Artigos definidos, indefinidos. Os títulos raramente devem conter abreviações, fórmulas químicas, jargões, termos técnicos, porque você escreve para leigos também. Você escreve para um professor em sala de aula, ou para um gestor que está começando. Tem que estar tudo bem claro, bem explicado. O resumo. Qual é a pergunta que você tem que se fazer? O que eu fiz em poucas palavras? E as pessoas têm muita dificuldade de resumo. Principalmente quando vai participar do primeiro evento e aí, antes de submeter o artigo, precisa escrever o resumo. O resumo tem regras. Não é da mesma forma que você conta um resumo de um filme, um resumo de uma peça de teatro. Tem uma estrutura específica para o resumo acadêmico científico. Primeiro, você tem que pensar, quando você escreve, ele está atrativo para os leitores? Por isso que eu gosto muito de imprimir o artigo. Eu falo assim, agora está pronto. Aí eu imprimo. Às vezes até antes também. Vamos lá. Deixa eu ler como uma pessoa de fora. Deixa eu avaliar aqui. Consultora da Lei da Revisão. Esse título me chamou a atenção? Eu continuaria lendo esse artigo? Eu citaria esse artigo? Estou na dúvida. Vou para o resumo. Aí no resumo, você ou fica de vez ou desiste. Tem uns que eu até dou uma chance e vou para a introdução. E aí eu já falo, meu Deus, como esse artigo foi publicado. Então você precisa ser crítico também. E para quem está assistindo as minhas aulas desde o início, me falem também aí no chat. Começou a mudar? Virou algumas chaves viraram. Quando você está lendo o artigo agora, você está mais crítico em relação ao texto que você lê, mais crítico em relação ao texto que você escreve? Muita gente me relata isso. Mini artigo de 150 a 200 palavras. E esse resumo, ele deve ser bem escrito. O que acontece muito? A pessoa coloca a contextualização, o objetivo geral e para na metodologia. Você precisa colocar também
os resultados, os principais resultados, e expor as principais conclusões. Então, está aqui, mastigadinho para vocês. Um resumo deve ser bem escrito e apresentar informações sobre o problema a ser abordado, que é essa contextualização que eu falo, anunciar o objetivo geral e a área de investigação, descrever os métodos ou o método utilizado, resumir os resultados e expor as principais conclusões. Tá pronto. Ficou na dúvida? Envie para alguém com mais experiência. Pronto. Tem que seja um colega que está com você no mestrado, na graduação. O tempo verbal, as pessoas me perguntam muito. No resumo, você pode começar escrevendo no presente e finalizar quando você vai falar do método, dos resultados e das conclusões no passado. O periódico também, ele é bem específico em relação, alguns são bem específicos em relação a isso. Ele apresenta o tempo verbal que você precisa escrever. E é aí que fica a estratégia 2 das 10 estratégias que eu apresentei para vocês. Para vocês não perderem tempo, já escolham um periódico e já escrevam dentro do tempo verbal que eles exigem. Outra dica, assim, maravilhosa, que salva vidas, dica de ouro. Quando eu comecei a colocar em prática, eu virei uma chave. Eu falei, caramba, por que nenhum professor me falou isso? E eu tô aqui para falar para você. Você vai ler os artigos publicados, aceitos nesse periódico. Pelo menos uns 5. Que não seja, pode não ser da sua área, mas leia para você verificar a estrutura do texto, como os autores linkaram um parágrafo a outro, como eles fizeram a discussão, apresentaram a introdução deles, se tem um objetivo específico, se tem um contexto histórico, e aí você vai se inspirando nesses artigos. Introdução. Qual é a pergunta? Qual é o problema da pesquisa? Então, eu vou contando a historinha. Como eu disse, Vicentinto, ele é referência na área de permanência escolar. Então, eu vou começar a contextualizar, contando a história dos estudos relacionados à permanência. E aí eu não vou usar citação direta e indireta, não, tá? Agora é você. Por isso que na introdução teve uma aula que eu falei sobre isso. Não estou lembrando aqui o número exato. Mas vocês podem olhar lá no YouTube. Na introdução, você deixa ela fica lá nos últimos tópicos que você vai escrever. Introdução, resumo e título, você se preocupa depois. O único tópico que você vai se preocupar na introdução, os únicos, justificativa, problema e objetivo. Para você saber, quando você começar a ler um monte de coisa, ter um monte de ideia, e aí quando você vê, fala, gente, eu tenho ideia para 10 artigos, eu estou escrevendo 10 artigos ao mesmo tempo. Você volta no seu objetivo. Opa, foco, 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 Caribe. Tá? E isso é na vida também. O que você não conseguiu conquistar até hoje é porque você não teve foco. Tô mentindo? É porque você quis abraçar o mundo, quis fazer um monte de coisa, dar conta de todo mundo, dar conta de todo, e não conseguiu se planejar para atingir seu objetivo. E aí vem o sentimento de insatisfação, desmotivação, né? De que eu não posso, de que eu não consigo, todo mundo consegue menos eu, que eu não consigo aprender mais por causa da minha idade. Cuidado com o que vocês falam para vocês. Então, na introdução, é a contextualização. Você vai identificar os motivos ou contexto no qual o problema ou as questões de pesquisa foram identificados. Você vai enumerar argumentos, estatísticas, pesquisas de institutos relevantes, censo, IBGE, FGV, vai mostrar, olha, a minha pesquisa é sobre escrita e autoria escolar. Eu vou mostrar
as últimas avaliações feitas com brasileiros nos últimos 5 anos. Como que a gente está lá embaixo, no PISA, no IDEB? Como que a gente tem que melhorar muito? Olha esse problema aqui. Então, se tem esse problema, se o brasileiro não consegue ler, eu preciso, enquanto pesquisadora, colaborar um pouco para essa lacuna, para essa área de conhecimento. Ainda tenho que pesquisar. Eu faço parte de um núcleo de pesquisa sobre permanência na educação. Por quê? Tem 20 anos já que estão pesquisando sobre evasão. Todo mundo já sabe o porquê que os alunos saem das escolas. O porquê eles não continuam. Um dos motivos, porque eles não têm um plano de vida. Eu quero saber o porquê eles... Quem fica, fica. Eu não quero saber por que estão saindo, eu já sei. Eu quero saber por que aquele aluno que tem que pegar 3 ônibus, ele fica até o final e ele conclui o curso dele. Aquele aluno que tem dificuldades financeiras, aquele aluno que não tem uniforme, que não tem como comer, ele continua até o final. Foi algum professor, foi alguma equipe multidisciplinar, foi o apoio da família emocional. Eu quero saber isso, porque aí eu vou propor políticas públicas, eu vou propor estratégias para que outras instituições, outras escolas, outros professores colaborem para que outros alunos permaneçam na escola. Olha a visão positiva de mundo. Na introdução, você coloca também a relevância social. Gente, eu vou passar hoje mais rápido por esses tópicos, porque tem uma aula inteira com muitos detalhes, informações, exemplos. Eu vou colocar para vocês, mandar por e-mail, para vocês colocarem em prática. E para vocês, para quem não tem, nunca escreveu nenhum artigo, aqui eu estou falando por alto, é como iniciar um artigo científico. Mais detalhes eu trago em outras aulas. Eu vou mandar para vocês o link para quem está participando pela primeira vez. E o tempo verbal da introdução? Presente. Você vai colocar o seu objetivo. Para quê? Anotem aí todas as perguntas que eu estou passando. Para que eu estou fazendo essa pesquisa? Para indicar claramente o que você deseja fazer, o que você pretende alcançar. Se você não sabe o que é, você tem muitas chances de desistir. Porque vai te dar tanto trabalho, você vai perder tanto tempo procurando outras coisas, saindo do foco, você vai achar muito mais difícil. Vai gastar tempo, energia, tempo de qualidade com a sua família, tempo para você se cuidar. Objetivos específicos, se for o caso. Enumere as etapas que você pretende cumprir para alcançar um objetivo geral. Eu fiz a analogia do trem. O trem, ele precisa passar por um caminho para chegar ao destino final. O destino final é o objetivo geral e os trilhos são os objetivos específicos. Se eu pular um objetivo específico, eu não consigo chegar ao objetivo geral. Se o trilho estiver ali com problema, se estiver sem trilho, o que acontece com o trem? Eu chego ao destino final? Não. Questão problema. Restrinja sua abordagem apresentando a questão que fez você propor essa pesquisa. Eu sempre indico que você faça uma pergunta mesmo, porque as perguntas movem o mundo. Coloca no formato de pergunta. Eu ensino isso no aulão também. São 2 aulões que eu falo sobre isso. Acho que é 5 e 6. Não, 6 não. Não me lembro, mas eu vou colocar para vocês no e-mail. Tudo detalhado. Se eu não conseguir enviar hoje, amanhã sem falta. Restrinja a sua abordagem apresentando a questão, a pergunta, o que vai te mover ao longo do trabalho, o que você vai responder ao final da sua pesquisa.
Desenvolvimento, fundamentação teórica e revisão da literatura. O que já foi falado sobre isso? Fulano me deu a ideia, o start, apresentou a lacuna na área de conhecimento, eu vou citá-lo. Eu vou colocar com base em fulano de tal. Eu preciso colocar. E como eu disse, a fundamentação teórica são os gigantes da área, são os teóricos de 1980, 90, quem está aí há 20, 10 anos estudando. E revisão de literatura são as últimas pesquisas, os últimos 3 anos. E aí? O que as últimas pesquisas encontraram? Até para que eu não faça igual. Tem gente que vem com ideias maravilhosas, mas a pesquisa já foi feita. E aí a gente tem que mudar um pouco o percurso. Nessa fase, você vai responder as seguintes questões. Quem já escreveu e o que já foi publicado sobre o assunto? Eu vou mandar esses slides para vocês. Que aspectos já foram abordados? Quais as lacunas existentes na literatura? A lacuna vai ser o diferencial da sua pesquisa, ninguém fez ainda. Por exemplo, já dei esse exemplo em outras aulas, da minha tese. Eu escrevi sobre escrita e autoria escolar, usei como estratégia narrativas digitais. Karine, tem um monte de pesquisa sobre isso. Mas não tem no ensino fundamental. Não tem com bolsistas e supervisores participantes do PIBID, que é um projeto na área de educação, parecido com a residência pedagógica. Não tem nenhum trabalho mostrando a socialização dessas narrativas. Não tem nenhum trabalho sobre a perspectiva da autoria escolar. E onde eu estou nisso tudo? Primeiro que a escrita, eu sou apaixonada, todos os meus projetos na minha vida. Às vezes eu saio um pouco do rumo, depois voltava para a escrita, tanto na escola quanto na pesquisa. E o que me incomodava era todo esse esforço dos pesquisadores para trabalhar a escrita, aumentar a autoestima dos alunos, utilizar a perspectiva positiva do trabalho com a escrita, que não é focada no erro de ortografia, no erro de gramática, mas na criatividade do aluno. As pesquisas são feitas no ensino médio e no ensino superior. Nesse momento, os alunos já estão todos bloqueados. Quem tem medo de escrever, para desbloquear é muito difícil. Consegue? Consegue. Mas muitas vezes a pessoa não procura a ajuda correta, não conhece as estratégias, não procura cuidar disso, simplesmente desiste e perde oportunidades na carreira. Então, se você trabalha desde o ensino fundamental, com os professores alfabetizadores, que eu identifiquei que também tinham medo de escrever. Aí eu pensei assim, como que esses futuros alfabetizadores vão alfabetizar, incentivar a leitura, incentivar a escrita, incentivar o desenvolvimento da escrita mesmo, da sua autonomia em relação à escrita, se eles têm medo de escrever. Lembrem-se de um professor que te chamou muita, que te marcou, que é a sua inspiração de vida. Um professor só. Com certeza ele tem paixão por fazer aquilo. Por isso que você aprendeu só com ele. Karine, só aprendi com você. Por quê? Eu tenho paixão. Eu sei o meu propósito de vida. Eu sei o que eu vim fazer, o que eu vim colaborar nesse mundo. Então, para quem não fez a roda da vida, para quem não fez aquela atividade da última aula, faça amanhã. Vou enviar para vocês de novo, para quem está participando agora. Só que vocês têm que preencher um formulário que está na descrição, deixa eu conferir.
Se está na descrição do grupo. Isso, tem um formulário na descrição do grupo do WhatsApp. Preencham para eu ter acesso ao e-mail de vocês. Nessa fase, então, vocês vão responder essas 3 perguntas. E escreverem no presente. Como encontrar fontes confiáveis? Bibliotecas físicas e virtuais, portal de periódico da CAPES, Google Acadêmico, e não só o Google, Base Cielo e tantas outras que existem disponíveis por aí. E aí você vai colocar na parte de fundamentação teórica e revisão da literatura o que os autores ou seu objeto de estudo conversam com você durante as leituras. Em que eles têm posicionamentos, pontos, perspectivas, resultados próximos, em que eles divergem. E aí você vai contando a história da sua pesquisa, para você conquistar o seu leitor. Obviamente, o primeiro artigo, talvez você não consiga fazer isso como você gostaria, mas já tendo modelos de artigos dessa revista onde você quer publicar e de revistas, periódicos com qualis de qualidade, você vai avançar muito mais do que esse pessoal que está perdendo tempo com um artigo de análise, de revista B1. Não que não seja importante, a gente precisa passar por isso. Os meus primeiros artigos foram publicados na B1, B3. Mas para que eu pudesse aprender e conseguir publicar nessas revistas, às vezes sem apoio nenhum da minha orientadora, do meu orientador, eu precisei aprender com os grandes, com os gigantes. Tem a orientação também do fichamento, tem na pasta do material gratuito do Além da Revisão, que eu vou compartilhar com vocês, tem uma pasta escrita acadêmica e científica. Tem uma pastinha só com fichamentos. Modelo de fichamento no Word e tem no Excel também. E aí você vai colocar esses 5 tópicos para fazer seu fichamento. São as partes mais importantes. E esse fichamento depois vai se transformar em partes do seu artigo. Eu tenho uma aula, uma explicação sobre esse assunto no meu YouTube, ensinando a fazer fichamento. Se vocês tiverem interesse, me procura no particular. Eu vou abrir um grupo também. Vou colocar uns horários para a gente tirar dúvidas assim que o curso finalizar. Enquanto isso, eu estou respondendo o pessoal no particular. Então, referência, resumo, citações, comentários. Citações é legal, já insere o número da página, porque daqui a 2 anos você vai precisar. Eu li isso em algum lugar. Onde que eu li? Está lá no fichamento. Fichamento salva vidas. Eu tenho, inclusive, uma publicação sobre esse tema. Eu vou mandar para vocês também. Citação indireta. A ideia de quem escreveu é mantida. Muita gente tem dúvida nisso. Citação indireta. Karine, se eu fizer plágio. Se você fizer plágio, é porque você só está clicando ali no dicionário de sinônimos do Word. Eu sei que vocês fizeram no verão passado. E os programas antiplágio, eles identificam. Então, você tem que ler o texto todo, ler o capítulo, ler o artigo e escrever as considerações sobre aquele autor de um modo geral e não especificamente sobre aquela página. Às vezes não precisa disso. Aí tem gente lá, tem artigo que eu recebo que só está assim, página 1, página 5, eu tô assim, gente, será que essa pessoa leu o texto todo? Ele só cita a apresentação, página 1, e aí vou ver, tem plágio. Mas é comum, tá? O meu primeiro plágio, claro que eu já fiz plágio, quem nunca fez? Eu não tinha ninguém para me orientar. O meu primeiro plágio foi no primeiro ano da graduação, graças a Deus. Por quê? Eu sou da geração Barça, né, querida? Que copiava a Barça, apresentava para a professora e a professora me dava nota 10, como se eu, com 15 anos, tivesse conhecimento enciclopédico. 10 anos.
acho que foi com 12 anos que minha mãe comprou 48 vezes a Barça. E hoje em dia ninguém quer aquilo. Ela é herança de vocês. Ninguém quer a Barça. Aí a gente doou para uma biblioteca de uma escola. A ideia de quem escreveu é mantida, mas reescrita. Você vai reescrever e citar aquele autor no final do parágrafo, de preferência. Vai escrever com as suas palavras, como se você estivesse contando. Eu gosto muito de fazer esse exercício. Você lê o que o autor escreveu, escreve no Word, ou escreve no papel, ou fala, grava um áudio. O que você entendeu daquilo? Grava um áudio. E depois você vai reescrever. Escreve a primeira versão, depois vai ter o tempo de você revisar. E vai fazendo o link entre os parágrafos. Não se esquece disso, não. E o objetivo da citação indireta é você expressar a ideia de um autor com uma linguagem de mais fácil compreensão. Porque tem gente que fica inseguro também, quem está começando. Nossa, como que eu vou citar Pierre Levy com as minhas palavras? Meu Deus! E se eu interpretar errado o que ele disse? É um exercício que você tem que fazer. Começa agora. Pior é ficar utilizando um monte de citação direta, longa no seu artigo. Aí quem lê, quem tem mais experiência, já fala assim, não, esse aqui eu não vou citar não, porque é o bicho preguiçoso. Toda página tem uma citação longa. E aí perde todo o interesse, a fluidez do texto. Reescreva com as suas palavras. Desculpa. Reescreva com as suas palavras. Usa a citação direta longa no fichamento. E aí, quando você for estruturar todo o texto, dê uma atenção, reescreva. Porque eu tenho certeza, principalmente para quem, já que é um preparatório sobre ingresso no mestrado e doutorado, uma das exigências que eu faço para os meus mentorandos, quem é meu mentorando vai falar, confirmar com vocês, reescreva todas as citações diretas longas. Não quero citação direta longa, porque vai ser um diferencial. Você usando citação indireta, ou escrevendo com as suas palavras e só citando o autor, citação indireta. Escreve com as suas palavras e cita o autor ao final do parágrafo, você vai mostrar que você está num nível acima ali. Opa, todo mundo usou citação direta. Esse aqui não usou, não. Ele sabe escrever, ele se preparou. Eu sei o que eu estou falando. 12 anos no ensino superior, como aluna e professora, participando de processos seletivos. Participação direta, nada mais, nada menos, você escreve com as suas palavras e cita ao final do parágrafo. O texto fica mais fluido, tá? Mas você pode citar também no início do parágrafo. O que não dá para fazer é assim. Blocos. De acordo com fulano, segundo fulano, para fulano, de acordo, de acordo, de acordo. Se eu quisesse o resumo do texto, eu ia direto para aquele texto. Eu quero você. Eu quero que você me diga o que os autores avançaram. Conte a história da pesquisa, em que eles discordam, em que eles divergem, em que eles concordam, o que eles trazem de novo. É isso que um bom escritor faz. É isso o que pesquisadores de sucesso fazem. É isso que vai fazer com que você seja aprovado no mestrado, no doutorado, que o seu artigo seja aceito. Material e métodos, metodologia, como resolver o problema. Se for uma pesquisa bibliográfica, desculpa, é bibliográfica mesmo. Como resolver o problema? Se for uma pesquisa bibliográfica, teórica, você vai colocar sua metodologia no final da introdução. Se você tem coleta de dados, eu vou explicar mais um pouquinho sobre isso, você coloca a sua metodologia na ordem que eu coloquei aqui, depois da fundamentação teórica e da revisão da literatura.
Então, pesquisa bibliográfica é uma primeira opção, principalmente para quem vai escrever o primeiro artigo. E coleta de dados. Pode fazer uma pesquisa documental, pesquisa de observação, questionário, entrevistas. Aqui é bem resumido. Tem livros de metodologia, inclusive tem um livro de metodologia que está até escrito assim, para projetos, capítulo 4. Tem lá o passo a passo, gratuito, para você que não tem como investir numa mentoria, numa consultoria, mas calma que tem a oferta. Daqui a pouquinho. Então, a metodologia é o onde e como será realizada a pesquisa. Definirá o tipo de pesquisa, a população, a amostragem, instrumentos de coleta de dados, forma como pretende tabular e analisar seus dados, se for o caso. É o raciocínio lógico da sua pesquisa. É uma das partes mais importantes, é o coração. Metodologia e conclusão. Se você não tem a metodologia bem delineada, eu vou perder o interesse pela sua pesquisa. Eu não vou confiar nos resultados da sua pesquisa. Você não vai me convencer que essa pesquisa foi feita, essa pesquisa tem qualidade. E o tempo verbal, no passado. Já foi feita a metodologia. Em um pré-projeto, desculpa, em um pré-projeto você escreve no futuro, porque a pesquisa vai ser feita ainda. Em um artigo científico, a metodologia tem que ser escrita no passado. Resultados. O que eu descobri? O que é novo? O que eu encontrei na minha pesquisa? Então, se na metodologia você descreveu como os resultados foram analisados e ou apresentados, lá você só disse o como. Aqui você vai mostrar os resultados e, se possível, mas não obrigatório, vai comparar o resultado com alguma teoria, principalmente se você já está no doutorado. E a sua dissertação tem que ter resultados e discussão. Vai comparar o resultado com alguma teoria ou outro resultado que foi relatado por outra pesquisa. Então, por exemplo, foi encontrado a partir da aplicação do questionário na escola tal, essa informação, esse resultado, tantos por cento. Diferente do que foi encontrado por fulano de tal. Isso mostra que você vai conversando com o seu leitor. A discussão pode tanto vir separada, quanto intercalada com o texto. E a discussão? O que isso significa? Eu encontrei esses resultados. Eu descobri isso. Mas o que significa isso que eu encontrei, que eu descobri? A discussão, na discussão, a análise deve ser feita para atender aos objetivos ou ao objetivo da pesquisa e para comparar e confrontar dados e provas com o objetivo de confirmar ou rejeitar a hipótese ou os pressupostos da pesquisa, caso haja. Karina, não estou entendendo nada do que você está falando. Aí você vai voltar lá para os aulões, eu vou passar para você o link, onde eu trago mais detalhes, porque aqui eu estou levando em consideração quem está me acompanhando. Estou só relembrando algumas coisas, fortalecendo alguns pontos. E você vai ler os trabalhos publicados nesses periódicos. O seu olhar, na próxima leitura, amanhã, você vai ler a primeira página, vai escolher um artigo, vai selecionar lá 3 artigos e vai começar por um. Às vezes começou, não faz muito sentido, vai para outro, caramba, me encontrei. E vai, até você se encontrar. Lê uma página. Aí você me fala se você vai parar na primeira página. E o tempo verbal, passado, porque você já fez. Você já aplicou a pesquisa. Conclusão. Quais foram as minhas descobertas? 1 parágrafo, 2 parágrafos, 3 parágrafos são suficientes. Deve apresentar as principais conclusões, destacando o progresso e as aplicações que a pesquisa
propicia. Não é para ficar repetindo o que você já colocou nos resultados. Tem gente que faz isso. Deve expressar a relação entre o objetivo do trabalho e os resultados encontrados. Então, é relacional, que é super difícil. Quem lembra aí nas provas de história, principalmente, o professor pedir para relacionar? Aí, você já olhava e falava assim, errei essa questão. É sério, os meus alunos da graduação, eles têm muita dificuldade quando o verbo da questão é relacionar. Muito. As questões discursivas. Deve expor de forma resumida e pontual. No texto científico, você precisa ir direto ao ponto, precisa ser conciso, objetivo, claro. Então, você vai sair da zona de conforto, vai ouvir críticas sobre o seu trabalho, sim, porque é assim que você vai crescer. Você vai escrever 10 vezes, reescrever 10 vezes se for necessário, para você evoluir. Para você olhar para trás depois e ver o quanto você cresceu, o quanto você desenvolveu. Porque se eu olho o meu primeiro texto e olho os últimos textos, eu falo, caramba, foi difícil, você abdicou de muita coisa, mas tá aí. Hoje você pode ajudar outras pessoas a destravarem, a desbloquearem, a seguir seus sonhos, assim como você conseguiu. Então, qual é a sua missão? Qual é o seu projeto de vida? Você fica falando aí, ó, que fulano não sabe, não tem visão de futuro, que só sabe reclamar, que isso, que aquilo, que não sai do lugar. Sai, ó, tira o foco do outro. Olha para você. O que você vai melhorar? A gente tem 6 meses ainda para acabar o ano de 2022. O que você vai fazer para você conseguir alcançar, começar a caminhada na vida acadêmica? Podem ser colocadas nas conclusões as limitações do estudo com relação ao problema e sugestões de modificações no método para futuros estudos. Opa! Olha que bacana, imagina? Daqui a 2 anos, alguém citar o seu trabalho, alguém te convidar para uma palestra porque achou o seu artigo, alguém te convidar para uma entrevista porque o seu artigo colaborou com a vida de muitos alunos. Você quer isso para sua vida? O que você quer para sua vida? E o tempo verbal, assim como a introdução, você vai escrever no presente. Referências, a que fontes eu me referi? E aí tem o Zotero, mas aí já é mais complicado para quem está começando. Eu indico esse site, referenciabibliográfica.net. Esse material vai para o e-mail de vocês, para quem se cadastrou no formulário, que está lá na descrição do grupo do WhatsApp. Não encontrou? Me chama no particular que eu envio para você. E aí você vai colocar estilo de referência, ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Nossa, Karine, isso é muito difícil. Te convido para a live da próxima semana, dia 13, às 19h07. Chama seus amigos, chama seus professores, vão participar, se atualizar. Teve atualização em 2018, que muita gente não está sabendo. Tem professor corrigindo. Assim, não, sinceramente, tem professor que eu fico assim, gente. Esse professor, a gente está, no caso, em 2022. Essa regra que ele pediu para colocar é de 1997. Será que essa pessoa parou no tempo? Será que eu também estou parada no tempo? Aí eu venho para mim, né? Aponto para mim. Eu vou dar uma estudada. Porque será que tem alguém falando que eu não estou atualizada? Tem gente que está lá em 1997. E aí, aqui você vai colocando os dados do periódico, do livro, do capítulo e está pronto para você. Outro lugar que tem também, esqueci de trazer aqui, mas o próprio Google Acadêmico, em citar, você tem a norma da BNT. Algo muito próximo à BNT. Está escrito NBR 6020. NBR 6023. Você tem que fazer uma modificação ou outra, mas já adianta bastante a sua vida. Tem que aprender, sim.
Tem professores, doutores, concursados que me enviam trabalhos que eu falo assim, gente, 10 anos, 20 anos na carreira acadêmica, não sabe da NT, você tem que saber um mínimo básico, porque você tem que ensinar para os seus alunos. E aí acontece de professor ensinar errado. É muita irresponsabilidade. É óbvio que eu adoro porque eu estou ganhando dinheiro, mas ao mesmo tempo, enquanto colega de trabalho, eu sinto um pouco de vergonha, né? E o pulo do gato, para a gente finalizar. Antes de submeter o artigo, você vai passar o seu trabalho no antiplágio. Tem vários pagos, vale a pena investir nisso. Mas o CopSpider, ele é gratuito. Não custa nada dar uma passadinha lá e olhar o relatório. Se apresentar mais de 3% de plágio, você pode chorar. Chora. Chora que coloca para fora. Você vai ter que escrever aí uma parte do seu trabalho. Você se confundiu ali na hora de trocar sinônimo, na hora de citar o autor. E você vai ler os textos várias vezes. Karina, não aguento mais ler o meu texto. Trabalhe isso aí, sua cabecinha. Pare de se boicotar. Faz parte do processo. E aí você vai modificar tudo que achar necessário. Karine, mas eu mudei o artigo todo. Faz parte do processo. Karine, não tem fim. Faz parte do processo. Karine, não consigo achar mais erros. Deixa o texto descansar, deixa o texto no forno, dependendo do prazo que você tem. Passa para algum colega ler, te dá um feedback. Gente, isso, assim, quando eu descobri isso, eu voei. Quando eu comecei a fazer parcerias com outros pesquisadores, eu voei, eu publiquei muito. Faça parcerias. Mas não é que a gente preguiçosa, não. Cuidado com os convites. Quando alguém te fizer o convite, vamos escrever junto, vamos publicar junto, aí você já coloca. Quantas horas você tem disponível por semana? Quais trechos você vai escrever? Quais tópicos você vai escrever? A gente vai revisar a parte que a outra escreveu? Vai ter vão ter reuniões semanais, quinzenais. E aí o preguiçoso nunca mais vai te mandar mensagem, porque já passei por isso. Corta. Diga não. Às vezes é melhor a gente escrever sozinha, no nosso tempo, no nosso ritmo, em 6 meses, ou então escrever do jeito que a gente conseguir. E aí vai para a avaliação do professor. Uma disciplina, por exemplo. Do que você ter gente que te atrasa, que vai te deixar irritado. Tenho dúvida sobre o conteúdo. Você vai enviar o texto para o seu orientador. O seu orientador, ele não te procura. Para com isso. Ai, meu orientador não marcou a reunião, meu orientador, ele está sobrecarregado. Com a pandemia, os professores estão adoecidos. Os professores, né, muitos faleceram agora na pandemia, não está tendo concurso. E aí, quem dava 22 aulas por semana, está dando 30. Quem orientava 5, está orientando 12, 15, 18. E aí não orienta ninguém, porque eles estão esgotados. É isso aí. Então, por isso, aulão 2, eu falo escolher estrategicamente seu orientador. Um orientador que tenha visão de futuro. Não é aquele orientador que não publica há 5 anos. Não é aquele orientador que não organiza evento. Tá? Não é aquele orientador também sobrecarregado. Diretor, pesquisador, CNPq, escambau, premiado. Esse orientador não vai ter tempo. E se você precisar de ajuda com a estrutura do texto ou questões ortográficas e gramaticais, contrate os serviços de um consultor e revisor. Se você vai rever, quando você tem visão de futuro, por exemplo, final do ano, o que eu fiz? Eu não consegui cumprir todos os meus objetivos. O que está acontecendo? Eu preciso de ajuda. Voltei para a terapia e contratei uma educadora financeira. Eu preciso agir. Por quê? Eu tenho uma missão. Contratei agora uma agência de marketing.
para mais pessoas conhecerem o nosso trabalho, saberem que eles podem contar com profissionais pesquisadores. E agora a gente pode dividir 10 vezes. A revisão linguística, às vezes, fica R$250, R$25 por mês. Manda para o orçamento, vê o que a gente pode fazer, o que a gente pode te ajudar. Vê o que é prioridade na sua vida. Às vezes é o preço de um cafezinho que você está tomando todo dia, mas esse cafezinho todo dia, ele vai te levar aonde você quer? O churrasco todo final de semana vai te levar aonde você quer? As amizades, os grupos do WhatsApp, o Instagram. Gente, assistindo muita palestra do Wendel Carvalho. Karine Coach. Rafa, quer colocar alguma coisa pra gente? Algum avanço? Você não quer contar do TCC que você da dissertação, desculpa, da dissertação que você transformou em artigo? Quero contar sim, Liga a Karine. sua câmera. É que eu tô no celular, mas vamos então lá. Fica à vontade. Tá virado ainda. Pronto. Tá ótimo, tá ótimo. Tô imprimindo aqui vários artigos, lendo e ouvindo sua mentoria aí. O que acontece? Eu sou mestre em ensino e a minha pesquisa foi sobre como que eu posso dizer? Foi sobre uma taxonomia, né, que ajuda qualquer pessoa a produzir um trabalho acadêmico com a inibição de plágio. Só que depois disso, eu travei. Eu não conseguia escrever. E eu sou parecerista, eu sou avaliador, conforme a Karina disse, de revistas de Qualis A, B, Qualis A1, A2, A3. O meu primeiro artigo foi logo assim que eu entrei no mestrado, foi um artigo em espanhol, e eu tive que dar um parecer dele. Então, assim, para os outros eu consigo, mas para mim eu não consegui, eu travei totalmente. Aí, conversando com a Karine, gente, ela é maravilhosa, né? Primeiro que é um ser humano incrível, eu sempre falo isso com ela, é uma pessoa abençoada, porque eu precisava que alguém acreditasse em mim, sabe? Eu precisava de verdade que alguém falasse, não, você tem potencial e você vai conseguir. E quando ela disse isso, eu pensei, gente, eu não vou fazer, eu não posso decepcionar ela, mas também eu tenho que fazer isso por mim. Eu tenho que fazer isso por mim. Então, vou pegar uma... Você conhece há 2 anos já. E Sim, você olha o tempo, cada um tem seu tempo, olha o tempo que ele levou e um dia ele decidiu. Não, se eu quero ingressar no doutorado, se eu quero ser reconhecido como pesquisador, se eu demorar mais, a minha dissertação vai ficar desatualizada, outras pessoas não vão ter acesso. E quando a gente terminar, quando você publicar, eu vou enviar para o grupo. Ah, por favor. E aí ela me passou uma tarefa, né, que era colocar... nós procuramos primeiro uma revista, né, para a gente transformar no escopo da revista. De acordo. Não é foi fácil. umas 2 semanas, não foi? Não é fácil encontrar, porque o meu mestrado é em ensino, então tem que ser uma revista em ensino interdisciplinar, né, um mestrado interdisciplinar. E a tarefa foi reduzir de 40 e tantas folhas para 18 folhas. Ela falou, não se apega. Parecia assim... Desapega. No início, parecia que eu estava cortando um dedo meu quando eu li um parágrafo, uma mão. Mas depois eu falei, não, eu não posso ser assim, não. A Karine me explicou e eu sei exatamente o que tem que ser feito. E aí eu eu entendi a ideia do que é fazer um artigo, extrair um artigo de uma dissertação, de uma tese. Eu cheguei a 17 páginas, eu acho, né? Foi. Você conseguiu sozinho. Eu esperei assim, porque ele estava resistente, não estava querendo desapegar. Aí eu falei, vou ter trabalho ainda com esse Rafael. Mas a gente vai, no ritmo dele. E a gente vai conseguir. Ele me surpreendeu, que eu falei assim, pronto.
Exatamente, mas isso tudo, gente, foi graças a Karine, porque ela passa uma confiança, ela realmente acredita no potencial da gente. E em muitos casos, né, eu falo porque o meu orientador também não me orientou, e às vezes o que a gente precisa é de um pouco de confiança, alguém que acredite e que te norteie, que te fale assim, olha, o caminho é esse. Eu vou caminhar. E é óbvio que se eu visse que não tinha condições, eu também ia falar, como eu já falei com muitas pessoas. Exatamente. E o bom da Karine é o seguinte, ela não vai fazer por você, ela vai caminhar junto com você, ela vai te ensinar. Então é algo que você é um investimento, é algo que você vai ter para a sua vida. É isso que é o importante. Porque até porque fazer, se ela fosse fazer para mim, seria plágio. Né? Eu no campo, se eu estudei sobre plágio, eu não posso, seria falta de ética.